E aí, gentes, tudo bom com vocês? Hoje eu estou começando hum, uma nova lista de vídeos sobre vestuário para motociclistas, que vai desde o capacete até o até a bota, tá? E eu vou começar essa nova lista que se chamará Nosso Mundo Moto, que foi sugerido pelo amigo José Antônio. E por que que eu vou começar pelo capacete? Bom, eu estava pesquisando o capacete justamente porque muitos amigos meus morreram porque estouraram a cabeça no meio-fio ou no chão, tá? Eu não vou esconder isso e também não vou fugir desse assunto. Porque na época não era obrigatório o uso de capacete e a gente não usava mesmo, tá? Capacete naquela época era coisa de Nutella. Mas, enfim. E eu tô começando pelo capacete porque quando eu estava pesquisando a respeito dos capacetes, apareceu um vídeo para mim falando a respeito de uma mudança na lei sobre capacetes, em que agora você não pode mais ter comunicador no capacete. Você não pode mais ah, parear um comunicador com o seu celular e ouvir ou ouvir música ou as instruções do GPS no capacete. Se ele não é, resumindo, tá? É proibido. Felizmente, os policiais rodoviários, sejam estaduais ou federais, estão fazendo vista grossa para isso, tá? E eu acho que isso é muito legal da parte deles, porque em viagem, em grupo, principalmente, você precisa de comunicação para não acontecer acidentes. Então, para a gente não estar visivelmente fora da lei, né? Eu fui procurar capacetes que já têm integrado nele o sistema de comunicação. Que aí ninguém, mesmo olhando de perto, vai ser difícil você argumentar que o capacete tem comunicação. E eu acho que a comunicação dentro do capacete, seja do telefone celular, seja da navegação, ou seja com outras pessoas que estejam viajando em grupo com você, é importante. Porque muitas vezes você é obrigado a atender telefone por qualquer motivo de que aquela ligação é importante e você tem que parar para atender e muitas vezes o lugar onde você tem que parar não é seguro. Seja porque a visibilidade para outros veículos é ruim, seja porque aquele local que você tem que parar está sujeito a assalto e outros problemas muito desagradáveis. Então eu comecei pelo Forsyth MK1S. Esse daqui é o MK1S da Forsyth. Também é um capacete inteligente, tá? Ele
Tem câmera própria. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O alto-falante é de primeira qualidade, que é o Harman Kardon. Esse alto-falante aqui, ele, se você for colocar ele numa caixa acústica dentro da sua casa, você vai pagar assim os três olhos e um pedaço da alma. Mas ele é sensacional, tá? Ele realmente não perde uma frequência que seja. Aqui, a câmera, onde ela é montada? Justamente no queixo. E a melhor parte, ele tem um HUD, que é o Head-Up Display, que seria uma tela acima da sua cabeça. Então, para você visualizar o seu GPS, e pegar informações, ele já coloca isso diretamente na frente dos teus olhos, sem você ter que desviar o a atenção da estrada. Isso aqui é uma coisa, assim, que eu considerei sensacional, tá? Porque de fato colabora muito para sua segurança. Não tirar o olho da estrada é a melhor coisa que existe. Então, isso aqui foi uma coisa, assim, que eu adorei, de fato. Ele tem esse display aqui já embutido no próprio capacete, então não tem como ser retirado, tá? Ele tem áudio, microfone duplo integrado, sintonizado de compressão para cortar o ruído do vento e maximizar a clareza vocal. Seja para você gravar ou para você se comunicar. E você consegue controlar tudo no teu telefone com o Bluetooth pareado, né? Aqui você pode ver a posição que ficam os alto-falantes e, inclusive, dá para ver aqui, ó, onde estão os microfones. É uma pena que ele não diz qual o tamanho da memória disso. Se ele transfere direto para o celular. E quanto à segurança, ele atende todas as normas de certificação DOT. E esse é. Então, não tem o que discutir quanto a isso, né? Tem a viseira interna para sol. A fivela é aquela boa que você só puxa e já está liberando. A bateria dele. A única informação de fato que está faltando aqui é para onde a gravação vai. Se ela vai para um cartão de memória dentro do capacete ou se vai direto para o celular.
Isso aqui eu achei muito legal também, porque é, alguns pilotos de GP são patrocinados pela Foresight, tá? Então, tem muitas coisas nesse capacete que te ajudam pra caramba, principalmente o HUD, o Head-Up Display, tá? Porque a partir do momento que você não tira o olho da estrada para observar uma curva que você tem que fazer ou um aviso de polícia, um aviso de manutenção na estrada, isso tudo já ajuda. Só achei uma pena que ele não tem a iluminação no próprio capacete indicando, né, aonde quando você está parando. Mas afora isso, ele é muito bom. E o preço dele também não é nenhum absurdo, tá? $700. Bom, tudo bem, isso é lá nos Estados Unidos. Ainda tem que colocar o imposto que eles cobram lá e o imposto que você vai pagar aqui e transporte, etc, etc, tá? Mas ainda assim, é um capacete que, em termos de segurança, em termos do que ele tem inclusive a comunicação com outros capacetes via o Bluetooth ou via o aplicativo deles, você já está economizando também uma grana. Então, são coisinhas que a gente tem que analisar quando a gente pensa, pô, mas esse capacete está caro. Sim, ele está caro, porque o preço dele está em dólar e o dólar está inflacionado, tá? O dólar deveria estar pelo menos 20 centavos mais barato do que está agora, no mínimo. Sendo que eu acho que o correto mesmo seria estar abaixo de 4, de 5, aliás. Mas vai chegar lá. Eu tenho fé nisso. Mas independente disso, $700 não é nenhum absurdo, tá? Principalmente porque, como eu falei, você economiza em outros aspectos. Você não tem que colocar câmera, você não tem que colocar comunicador e são pesos a menos. Porque o peso desse capacete, ele não é maior do que o capacete de abertura total da face. Ele é um capacete totalmente fechado, sim, mas o peso dele não é excessivo. Principalmente porque não tem o arraste aerodinâmico, por exemplo, de você estar com uma câmera ou na lateral ou em cima do capacete e também não tem o peso dela na frente do capacete. O que já ajuda pra caramba também. Então, esse capacete aqui também se encaixa naquele problema que eu falei anteriormente. Nenhum policial vai poder te multar porque você está com comunicador e câmera. Vale ou não vale a pena? E agora, eu vou te mostrar outro capacete que também é muito legal. Eu acho ele até um pouco mais seguro do que o Forsyth. E depois a gente vai conversar mais a fundo sobre grana, que isso sempre é importante. Esse aqui é o Livol MC1 Pro. Eu abri direto aqui o site deles porque é tanto detalhe que para você anotar e colocar para vocês verem, fica complicado. Então eu estou indo direto no site deles, tá? Fiz a tradução direto para o português, pode ser que tenha alguma coisinha meio esquisita.
mas eu achei esse capacete aqui show de bola, tá. Por quê? Walkie talkie por app. Então não importa qual a distância que você está do teu companheiro, você pode falar com ele com o app, tá. Ou você pode também conversar por Bluetooth, só que aí tem uma limitação de distância, que aí entra também possíveis interferências, de, carro, por exemplo, ou prédios, se você estiver dentro da cidade, né, que também diminui essa distância. Então, é bem é bem limitado, tá. A maioria dos intercomunicadores já embutidos no capacete fala em torno de 1 quilômetro, mas tem todo esse detalhe dos obstáculos no caminho, né. Resposta de um clique, que você simplesmente dá um toquinho no capacete para poder responder uma chamada telefônica ou mandar um áudio no WhatsApp, alguma coisa assim. Comando de voz com um clique, alerta de queda e alerta de SOS, quando ele está conectado com o teu celular. Se você cair, e pelos acelerômetros que ele tem, ele perceber que você caiu e não está se mexendo, ele manda um sinal SOS para quem tiver cadastrado como receptor disso na sua lista, tá? Operações mãos livres. Pressionar para SOS é o seguinte: tua moto deu um defeito ou você parou por qualquer motivo que você tá bem de saúde, ele pode mandar um SOS para tua seguradora para pedir um guincho, alguma coisa assim, tá? Os alto-falantes são Hi-Fi estéreo, cancelamento de ruído ambiental, vida de bateria longa. Essa vida de bateria longa, ela é em torno de 10 horas mais ou menos, tá? E aí vai depender muito do que você está usando. Porque, por exemplo, o Bluetooth, ele consome muita bateria. Então, se não me engano, são até 10 horas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas especificações. É, a distância que o Bluetooth direto pega é 1.000 metros. Mas tem aquelas. Ele próprio pode armazenar a filmagem que você faz, tá? O tempo de carregamento é de aproximadamente 3 horas. E o peso dele de 1,6 kg, vai. Tem um bom Bluetooth, bem moderno, que é o 5.1, que é o que gasta menos bateria, por incrível que pareça. E a bateria, ela é bem razoável, tá? Ó, 10 horas para música e iluminação, 8 ao gravar. Mas se você estiver usando tudo, pode escrever que são umas 6 a 8 horas. Não deve passar disso, não. Aqui as operações para mãos livres, detecção de queda patente e alerta SOS, tá? Aqui, um alerta SMS será enviado para seus contatos de emergência pré-definidos com a localização do GPS após 90 segundos. Ou seja, você caiu, não está se mexendo, em 90 segundos ele manda o, o alerta. A câmera, a câmera HD 1080 pixels,
é uma excelente câmera, tá? Tem o armazenamento dele, de 32 gigas, né? Que não é muito. Não dá para você, por exemplo, passar o dia inteiro gravando o teu trajeto, tá? Mas dá para você fazer a transferência via Bluetooth para a memória do teu celular. Isso é uma coisa que eu perguntei para eles. O Walk Talk ilimitado pelo app. O que isso quer dizer, né? Que você pode criar grupo para comunicação instantânea e de distância. É tipo como se você estivesse fazendo uma chamada em grupo no WhatsApp, tá? Ele vai usar a internet para isso. E a internet vai ser roteada pelo teu celular. A iluminação inteligente. Isso aqui eu achei uma coisa muito interessante, tá? Porque, analise bem, você está no meio do trânsito, muitas vezes o motorista que está atrás do carro, que está atrás de você, não está vendo que você apertou o breque. E esse capacete ele tem um pequeno acelerômetro que na hora que você aperta o breque, o acelerômetro entra em ação e acende a luz de breque, a luz vermelha no caso, né? Isso aqui eu achei uma coisa muito legal. E quanto à qualidade do material, vê bem, ele usa fibra de carbono também, tá? E além da fibra de carbono, também ele tem muitos itens, principalmente no que diz respeito à, à segurança mesmo, tá? Você pode tirar toda a parte interna do teu capacete para fazer a higienização. E a melhor parte disso daqui é que, para todos os efeitos, você está dentro da lei. Porque você não tem nenhum penduricalho indicando que você tem comunicador dentro do capacete. A não ser que o cara mande você tirar e entregar para ele. Coisa que eu não creio ser legal. No sentido de legalidade mesmo, tá? Mas é uma solução para nós. E isso é uma coisa que eu gostei muito. Principalmente por conta da câmera. Porque quando você está vai, que você não seja youtuber, mas você gosta de ter os caminhos, as marcações que você faz, né, durante a sua navegação, você tem a gravação. Eu achei isso uma coisa muito legal, tá? E para quem é youtuber, melhor ainda, porque fica mais confortável. Você não fica com aquele peso da câmera aqui na frente do capacete ou o arrasto aerodinâmico no topo, né? Ou nas laterais. Então, já é uma coisa assim que já te dá um conforto muito maior. E o preço dele, como vocês viram aqui em cima, não é nenhum absurdo. O que vai tornar um absurdo é que as taxas de importação dele vão pelo menos dobrar esse preço. Porque, vamos fazer uma conta redonda. Estando a 6 reais o dólar, 7 vezes 6, 42. Vai sair a 4.200. E vamos dizer que dobre isso daí em imposto, transporte, etc, etc. São 8.400. É quase o preço de uma moto, né? Mas também
você tem, se você for colocar isso, que você não vai gastar 2.000 numa câmera, que uma câmera decente, legal, para você gravar o teu passeio, hoje está na faixa de no mínimo R$ 2.000, tá? Um bom intercomunicador, bom mesmo, ele tá por volta de mais ou menos R$ 1.000, mil e poucos reais. Mas aquele comunicador de primeira linha, tá? Então você já economizou 3.500. Vale a, vale a pena esse tipo de capacete se você vai fazer viagens longas e você quer documentar isso. Se você anda muito à noite na cidade, que tudo que possa fazer você aparecer, melhor. Pois bem, como vocês viram, tem, ambos os capacetes têm suas qualidades, tá? O, o Forsyth, ele é praticamente o mesmo preço do Livol, tá? E ainda tem mais capacetes que eu posso mostrar para vocês e que eu vou analisar muito bem para trazer para vocês, porque esse daqui eu fui meio que na emoção e menos na razão. Justamente porque para mim foi uma coisa meio emergencial quando eu vi que estão pegando no pé, tanto na cidade como na estrada, ou pelo menos a lei está pegando no nosso pé, tanto na cidade como na estrada, por conta dos comunicadores. E eu acho que quem fez essa, essa lei, o cara nunca sentou numa moto para viajar e nunca sentou numa moto para trabalhar. Porque você sendo entregador aqui na cidade, mesmo com uma moto de baixa cilindrada, que você vai andar numa boa, tal, sempre em baixa velocidade, porque você não consegue ter velocidade acima de 60 dentro da cidade. Você precisa muitas vezes da instrução do GPS. E aí você tem o barulho o barulho da cidade, o barulho da tua moto, e muitas vezes você não ouve. Isso já aconteceu comigo. Por isso que eu estou falando isso. E com o comunicador integrado com o seu celular, você não precisa sequer desviar o olho do trânsito para ver aonde que você vai virar, porque você já recebe a instrução auditiva. Eu acho que foi um exagero isso daí. Ah, uma das justificativas que eu ouvi e que eu achei ridículo foi que você não ouve buzina e você não ouve a orientação do agente de trânsito se ele estiver apitando ou coisa parecida ou sinalizando. Se ele estivesse te sinalizando, você vai ver. E a frequência do apito de um agente de trânsito ou a buzina é totalmente diferente da frequência que você vai estar ouvindo as instruções. Então vai passar o ruído. Não vejo, eu não vejo o porquê dessa coisa, tá? Mas nessas brincadeiras de que a gente não pode ter essas coisas, de um lado também, eu lembrei de um detalhe que me incomoda bastante até hoje e eu vou trocar meu capacete por um desses aqui, se Deus quiser, logo logo. É o incômodo da instalação dos alto-falantes. Eu tenho orelha grande, acho que deu para perceber, né? E muitas vezes incomoda. Principalmente quando você já está mais tempo sobre a moto e tal, que você já está
meio cansado, começa a incomodar. E esses capacetes, eles já têm o alto-falante integrado, então ele fica numa posição tal que você não fica com ele te incomodando aqui, o que também já ajuda pra caramba no conforto. E como eu disse, no sobre os 2 capacetes, o fato deles já terem a câmera integrada, também é um conforto a mais, porque você não fica com o pescoço cansado por conta do arraste aerodinâmico da câmera, seja em que posição for que ela esteja no capacete. E ela estando integrada, não existe arrasto aerodinâmico que não o do próprio capacete. Então são essas coisas que, sabe, muitas vezes, eu fico pensando que a gente gasta dinheiro achando que está economizando. E não é o caso, tá? Neste caso aqui, dos capacetes inteligentes, você está pagando pelo capacete e ainda está pagando pela câmera e pelo intercomunicador. E muitas vezes o intercomunicador que a gente compra não tem todas as funções que tem nesses capacetes. Então, sabe, aquela história de que o barato sai caro, entra nessa situação. Gente, eu sei muito bem que o preço de um capacete desse aqui no Brasil, se você fizer importação direta, o preço dele vai praticamente dobrar, se não dobrar de fato. É caro? É. Mas se você comprar um capacete de boa qualidade, que custa na faixa de 1.500, R$ 2.000, mais uma câmera de boa qualidade, mais um intercomunicador de boa qualidade, você chega praticamente no preço desse capacete. Então, muitas vezes o barato sai caro. E se você for pegar um com casco equivalente a esses capacetes, que eles são de fibra de carbono composta, em camadas, né? Tem a fibra, tem outra resina, depois tem fibra e depois tem outra resina, que dão flexibilidade e resistência ao capacete. Você já está pagando só no capacete o preço do capacete sem os impostos. Per- Pegou a ideia? Então, isso daí já é metade da razão para você pensar seriamente em comprar um capacete desse aqui. A outra metade da razão. Você está livre da fiscalização, porque está integrado ao capacete, faz parte do capacete, então você não tem como tirar. Você tem uma baita segurança, porque, pelo menos no caso do Forsyth, você tem um head-up display que te orienta sem que você tenha que tirar os olhos da estrada ou da rua, onde você estiver. E, além de tudo, mesmo que você não seja um youtuber, que você esteja gravando o seu trajeto, até no caso de um acidente, você tem como provar a sua inocência, se for o caso, no acidente. Então, tem muitas vantagens. E eu não vejo muitas desvantagens. Porque até o peso dele, tanto de um como de outro,
É o equivalente de um, de um capacete normal, vai, de R$ 1.000, que você destrava ele todinho para cima. Então, sabe, não, não justifica dizer que ele é muito pesado. Ele não é muito pesado. Ele é um bom, ele tem um bom peso. Mesmo com bateria, câmera, etc, etc, ele tem um bom peso. Eu acho que é um capacete que vale muito. São dois capacetes, na verdade, que valem muito a pena. Um é mais seguro por conta do acelerômetro que ele tem, que ele indica que você está parando para quem vem atrás. E como eu disse lá, muitas vezes o que está imediatamente atrás de você não é o mais perigoso. O mais perigoso é o que vem atrás de quem está atrás de você. E ele vendo que você está apertando diminuindo a velocidade, ele também já fica esperto. Tem muitas coisinhas que a gente tem que pensar a respeito quando está na cidade e na estrada. E esse é um fator que vocês deveriam levar em consideração na hora de você comprar um capacete. E todos eles têm as melhores normas de segurança, tanto da Europa como dos Estados Unidos. Então, nem assim o agente de trânsito pode te encher o saco. Porque são capacetes que têm certificações que atendem à nossa norma. Que a nossa norma é uma amálgama da europeia com a dos Estados Unidos. Então, são capacetes que também atendem à norma brasileira. Então, agente de trânsito não tem por que te encher o saco. Gente, por enquanto, esse é o primeiro episódio dessa série, tá? Se vocês realmente tiverem gostado desse bate-papo mais aprofundado, comentem aí, me deem um retorno para saber se vale a pena eu continuar investindo o trabalho nessas pesquisas, porque são demoradas e chatas pra caramba, tá? Porque eu tenho que ficar observando norma, tenho que ficar observando regulamentação e algum retorno de vocês eu tenho que ter, né? Porque, gente, eu adoro as pesquisas que eu faço, lógico, isso até me torna um motociclista melhor. Mas, assim, toma muito tempo. E eu sou detalhista pra caramba, tá? Tanto é que eu gravei a tela para trazer o melhor de informação para vocês, para poder vocês terem o melhor subsídio para escolher um capacete. Lógico que não tem que ser dessas marcas. Existem marcas indianas, marcas chinesas que são mais em conta e que, pelo menos no site, as marcas chinesas dizem atender tanto a norma europeia como a norma estadunidense. As indianas também atendem as normas europeias e estadunidenses. E o preço é mais em conta. E se a gente puder pagar sem ser pelo dólar, vai ser muito mais fácil de comprar. Gente, esse foi o primeiro episódio, tá? Comentem,
compartilhem, se inscrevam e deixem um like, tá? Mas lembre que o seu comentário é sempre o mais importante para mim, para eu saber exatamente naquilo que eu estou acertando, naquilo que eu estou errando e naquilo que eu estou agradando ou não. Gente, cuidem-se, cuidem de quem vocês amam e até a próxima.